Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos primos de Mersenne. Começo falando sobre números perfeitos. Um número é perfeito quando ele é igual à soma de seus divisores próprios. Por exemplo, pega o 6 e procura todos os seus divisores, que no caso são 1, 2, 3 e o próprio 6. Não vale falar do próprio número. Se eu somar os outros divisores, dá 1 mais 2 mais 3, que é o 6. 28 é um número perfeito. Se você pegar todos os seus divisores, à exceção dele mesmo, ou seja, não vale falar do próprio 28, a soma de todos os outros dá o 28. 496 também é um número perfeito. Ele tem essa propriedade. Eu vou ler aqui a definição. Dizemos que um número é perfeito se for igual à soma de seus divisores próprios. Divisores próprios são todos os divisores, à exceção do próprio número. Lá pelos anos 300 a.C., Euclides escreveu Os Elementos. E nesta proposição, ele diz o seguinte: se 2 elevado a n menos 1 é primo, então este número aqui é um número perfeito. Por exemplo, eu vou pegar uma tabela que foi produzida por Nicômaco de Gerasa, lá pelos anos 100 depois de Cristo. Aqui aparecem os números perfeitos 6, 28, 496, que eu já tinha mostrado aqui, e ele também encontrou 8.128. Esta tabela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu vou pegar n igual a 2 e vou calcular 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 2 menos 1, 4 menos 1 é 3. Deu um número primo. Estou tratando de uma situação na qual 2 elevado a n menos 1 dá um número primo. Isso implica que este número aqui é um número perfeito. Vou calcular isso aí. É o 2 elevado a 2 menos 1, que multiplica 2 elevado a 2 menos 1. Deu 3 vezes 2, que é 6. 6 é um número perfeito. E aqui a tabela é mais completa, fazendo as contas do 28, 496 e 8.128. É muito importante o seguinte resultado. Se 2 elevado a n menos 1 é primo, então o expoente n é primo. Importante notar que a volta não vale. Em 1536, o matemático Regius encontrou o seguinte resultado. 2 elevado a 11, note que 11 é um número primo. 2 elevado a 11 menos 1 é um número composto. Ou seja, se 2 elevado a n menos 1 é primo, com certeza aquele expoente é primo. Mas existem exemplos, como por exemplo, como este aqui, no qual o expoente é primo, mas 2 elevado a n menos 1 é composto. Pensando sobre isso daqui,
Em 1644, Mersenne publicou este trabalho, e bem nesta parte aqui, ele trata sobre números perfeitos e essa história de 2 elevado a primo menos 1. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está o 6, aqui o 28, aqui o 496, aqui o 8128. Estes que já eram conhecidos lá pelo Nicômaco de Gerasa. E Mersenne apresenta outros aqui. Surge a conjectura de Mersenne. Conjectura é algo que ele achava que valia. Ele disse assim, ó. 2 elevado a p menos 1 é primo para estes valores de números primos. Vou mostrar, por exemplo, esse 127 aqui no original. O 127 aparece aqui, ó. 128 menos 1. Então, nesta parte aqui, ele está dando os expoentes que ele considerava que fariam 2 elevado a p menos 1 ser um número primo. Na verdade, Mersenne cometeu alguns erros. 2 elevado a 67 menos 1 não é primo. Mas isso aqui foi descoberto muito depois. 2 elevado a 257 menos 1 também não é primo. E na lista de Mersenne faltaram esses valores aqui. Então, esses aqui são os primeiros expoentes que nós sabemos que fazem 2 elevado a p menos 1 ser um número primo. E isso implica que a partir desses expoentes nós somos capazes de encontrar números perfeitos. Deixa eu colocar aqui a definição para deixar registrado. Um primo de Mersenne é um número primo da forma 2 elevado a p menos 1, em que p também é primo. Por exemplo, vou pegar aqui o expoente 2. 2 elevado a 2 menos 1 é um primo de Mersenne. A resposta é um número primo e o expoente também é um número primo. De tal maneira que ficou assim, ó. Os 4 primeiros primos de Mersenne, já conhecidos lá da Grécia Antiga, são o 3, o 7, o 31 e o 127. Por que é que 127 é um primo de Mersenne? Porque ele é um número primo e do tipo 2 elevado a um número primo menos 1. Em 1772, Euler escreveu uma carta, esta aqui. E nesta carta, bem nesta parte aqui, ele diz que 2 elevado a 31 menos 1 é um primo de Mersenne. Aqui eu falei dos primeiros 4 primos de Mersenne. Os próximos que foram encontrados são 2 elevado a 13 menos 1, de autor desconhecido, Cataldi. Encontrou o 6º e o 7º primo de Mersenne,
trabalhando com os expoentes 17 e 19. E o oitavo é o exemplo aqui do Euler que eu já tinha comentado. Atualmente, existe um projeto no qual você pode participar. É um site que faz o seguinte: ele utiliza os computadores das pessoas para fazer contas e encontrar primos de Mersenne. Todos os últimos primos de Mersenne foram encontrados a partir desse projeto. E o último que eles encontraram foi em 2018. Claro que conforme passar o tempo, eles vão encontrar novos, mas aqui está o que é, por enquanto, o maior número primo de Mersenne conhecido. E ele é, inclusive, o maior número primo conhecido. É 2 elevado a esse expoente aqui, que é um número primo, menos 1, e esse número aqui é primo. Em particular, é primo de Mersenne. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.